Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, vamos para mais um estudo? E como você já sabe, qualquer estudo que nós vamos fazer que vamos precisar da Bíblia, nós precisamos orar antes. Vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo que o Senhor deixou para nós. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que vamos ler e pedimos que o Senhor nos conduza pela sua palavra. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título dessa semana é Agradando a Deus. E com isso eu queria começar com duas perguntas. Será que é possível para nós, seres humanos, agradar a Deus? E será que é possível um Deus tão grandioso, que criou o universo inteiro, ser agradado por nós, meros pecadores? É isso que a gente vai estudar essa semana. Mas antes de nós irmos para a introdução de sábado, vamos ver qual que é o verso para memorizar dessa semana? Está lá em Sofonias 3,17 e diz o seguinte: Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Eu quero que você imagine essa cena. Imagina no Dia dos Pais, uma criança de 5 anos por aí, ela chega ao pai com um presente mal embrulhado. A criança chega toda entusiasmada e mostra o presente para o pai. A reação do pai é a seguinte: Filho, eu não preciso desse presente. Qualquer presente que você queira me dar, eu não preciso porque eu tenho tudo. E tudo que você for comprar é com meu próprio dinheiro, então eu posso comprar. Então guarde o seu presente, eu não preciso dele e nem o quero. Mas lembre-se que eu sempre o amarei porque você é meu filho. Como que você vê a reação desse pai? Você pode pensar que é um sentimento frio, uma pessoa fria, uma pessoa insensível? Será que é assim que Deus reage diante de nós? Será que podemos realmente agradá-lo? Por mais difícil que seja imaginar, nós, seres humanos caídos, corrompidos pelo pecado, podemos agradar a Deus. Ele não olha para nós ou para aquilo que levamos a Ele da forma que aquele pai olhou para o seu filho. Pelo contrário, podemos realmente agradar a Deus, mas somente e unicamente por Cristo. E é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. Então pega a sua Bíblia aí, pega a sua lição e uma caneta que vai ser show de bola, ok? Então vamos para a parte de domingo? O título de domingo é o seguinte: Mais valiosos do que podemos imaginar. Você já parou para pensar que a pessoa que fez os piores pecados nesse mundo, ela ainda é amada por Deus? Não importa o quão longe você foi no pecado, o quanto você se agarrou ao pecado, Deus ainda te ama. Não há ninguém que Deus não ame. Isso é muito difícil de entrar na nossa cabeça limitada, né? Mas Deus ama o pior pecador e o pior malfeitor. Olha só que coisa. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que nós podemos imaginar, porque cada pessoa valeu o sangue de Cristo, então cada pessoa é muito cara para Deus. Por isso Deus se entristece com o pecado, porque Ele nos ama e sabe o mal que o pecado faz na nossa vida. Vamos ver uma parábola que exemplifica bem o amor de Deus por nós? Está lá em Lucas 15, do versículo 11 até o 32. Então leia comigo aí na sua Bíblia. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado,
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Imagina que o teu filho pede para você herança, só que você nem morreu ou nem está perto da morte. Imagina que desconsideração para com você. Essa foi a situação que esse pai passou nessa parábola. E não para por aí. Esse menino foi e gastou tudo. Ele chegou à miséria. O texto nos relata que ele começou a comer com os porcos. Imagina que situação deplorável que ele se encontrava. Só que lá, com os porcos, ele lembrou que os servos do seu pai eram bem servidos. E aí ele teve essa esperança de retornar ao pai e trabalhar como servo, não como filho. A reação do pai foi muito impactante. Muitos pais ignorariam o filho ou falariam para ele que ele não teria mais lugar na casa deles. E essa atitude pode ser bem razoável, bem lógica, não é? Aos olhos de muitos pais humanos, esse filho teria ultrapassado todos os limites. Na parábola, o pai, que representa Deus, não usou nenhuma dessas alternativas. Em vez disso, o versículo 20 vai nos dizer que, quando ele viu o filho de longe, ele correu para abraçá-lo. Nessa época aqui que Jesus contou essa história, era inconveniente o anfitrião correr atrás de qualquer pessoa que fosse. Mas mesmo assim, quando ele viu o seu filho, ele correu até ele. O mais surpreendente é que esse pai não apenas recebeu o filho em casa, mas fez uma grande celebração para comemorar a sua volta. Essa atitude impensável mostra a grande compaixão de Deus por cada pessoa rebelde e a alegria que Deus sente profundamente por uma pessoa que volta ao lar. Que imagem poderosa de Deus nós podemos ver nessa parábola. Só que a história não acaba aí. Ela ainda complementa com a história do outro filho que estava com o pai. Esse outro filho traz para nós uma lição muito grandiosa. Ela traz a lição de que não é porque você está com Deus que você é de Deus. Nós podemos ver isso muito bem na história de Judas. Ele andava com Jesus, mas não era de Jesus, ele não tinha o coração convertido. Da mesma forma que esse irmão também não era convertido. Como que pode uma pessoa dizer que ama com Deus, mas os frutos não correspondem à imagem de Deus? Isso é muito importante para nós refletirmos. Será que os nossos frutos são equivalentes ao cristianismo que nós dizemos levar? Pense muito bem nisso, tá? Vamos para a nossa parte de segunda-feira e o título é Alegrando-se com júbilo. Nós vamos ler um texto que nós já lemos como verso para memorizar, mas vamos ver que esse verso traz luz sobre a história que nós acabamos de analisar. Olha só o que diz, Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse verso revela o prazer de Deus por seu povo redimido. O texto original contém algumas das palavras hebraicas mais importantes relacionadas à alegria e ao prazer, enfatizando a satisfação que o Senhor encontra com o seu povo. É como se nenhum termo fosse suficiente para descrever a imensidão da felicidade que Deus vai ter naquele dia, onde todos os seus remidos estarão com Ele no céu. Observe também que esse verso diz que Deus está no meio do seu povo. A reconciliação que surge da relação de amor vem com a presença imediata de Deus. Assim como o pai que nós vimos ali na história que quando ele viu o filho foi correndo até ele, Sofonias vai dizer para nós que Deus também está no meio do seu povo. O auge da alegria de Deus está reservado para o dia da restauração, quando ele receberá o seu povo e se alegrará por nós, assim como o pai se alegrou com o filho pródigo. E você quer estar nesse dia? Você consegue imaginar a felicidade desse dia? Um dia que todos nós estamos esperando? Eu sei com certeza que você quer estar lá também, mas você precisa fazer acontecer. O que nós temos que lembrar é que Deus já fez a parte dele, agora falta a nossa. Vamos para a nossa parte de terça-feira? Olha só o título. Podemos agradar a Deus? Como nós vimos na lição, nós podemos, mas como? Como é possível agradar um Deus tão gigante, sendo nós pó do universo? Primeiro, nós temos que entender como Deus pode ser agradado. Isso nós vamos ver lá em Salmo 149:4. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Deus pode ser agradado pelos seres humanos porque ele se importa com eles e quer sempre o bem deles. É como alguém que ama os outros e cuida deles. Nós podemos fazer um exercício de lógica aqui.
Se nós podemos agradar a Deus, quer dizer que nós também podemos desagradá-lo. E como que nós desagradamos a Deus? Quando fazemos o mal, quando fazemos aquilo que explicitamente Ele pede que não façamos. Lá em Provérbios 15:8, nós lemos que a oração do justo agrada a Deus. Mas agora você pode estar fazendo a pergunta, mas como que eu sei se eu sou justo? Isso você pode estudar lá em Salmos 1 e Salmos 15. Esses dois capítulos são extremamente importantes para você entender qual que é as características do justo. No Salmo 1 você vai ver quais são as características do justo e no Salmo 15 você vai ver qual é a característica do cidadão do céu. Então, olha só, para um tempo, leia esses dois capítulos que você vai ver se essas características se enquadram na sua vida. E aí você vai entender se você está mais perto de Deus ou não, ok? Então, esse é como se fosse um checklist para você ficar mais perto de Deus, saber o que fazer para ficar mais perto dele, ok? Então, leia esses dois capítulos. Vamos para a nossa parte de quarta-feira? E o título é Pedras Vivas. Nós vimos na parte de terça como Deus pode ser agradado. Agora, na parte de quarta, nós vamos ver como que nós podemos agradar a Deus. Mas antes nós precisamos saber como que nós somos aceitos por Deus. E isso eu queria ler com vocês 3 versos. O primeiro está lá em João 1:12. O segundo está em Romanos 8:1 e o terceiro verso está em Romanos 5:8. Eu preciso que você tenha uma caneta aí para anotar esses versos que são sensacionais para você ter marcado na sua Bíblia, ok? Então vamos para o primeiro verso? Mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus nos oferece graça antes de qualquer resposta nossa. Antes de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, Ele estende a sua mão. Concede-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o seu amor. Agora vamos ver na Bíblia o que significa esse termo pedras vivas e ver finalmente como nós podemos agradar a Deus. Vamos ler 1 Pedro 2, dos versículos 4 ao 6. Olha só o que está escrito. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Sem a intervenção divina, seria impossível para nós seres humanos apresentar alguma coisa agradável a Deus. É só por meio de Jesus Cristo que nós podemos nos tornar pedras vivas, como nós lemos ali no verso 4 e 5. E oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus realiza sua obra redentora por nós, mas não só por nós, também em nós. Mas isso tudo só é possível se você se entregar de corpo e alma para Deus. Não adianta nada nós estudarmos tudo isso daqui se você não colocar em prática na sua vida. Isso daí vai ser como a gente chama de obesidade mental, que é quando você tem muito conhecimento, só que não coloca em prática. E isso é um grande engano. A pessoa que tem todo esse conhecimento só se engana quando tem o conhecimento e não pratica. Por isso eu quero perguntar a você, toda a luz que você está recebendo, todas as escrituras que você tem lido, você tem colocado em prática na sua vida? Se não, isso tudo não vale de nada. Porque saber de Bíblia, Satanás sabe também. Por isso nós precisamos ter o diferencial, colocar em prática na nossa vida. Vamos para a parte de quinta-feira? E o título é Um Alvo Digno. Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Jesus Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Então, olha só, aquele mínimo que você faz com todo esforço, com todo o coração, Deus reconhece como algo valiosíssimo. Por meio de Jesus, somos considerados justos e incluídos nos amados de Deus. E aí você pode estar se perguntando, mas será que isso se aplica a mim? Você não sabe minha vida, não sabe o que eu passei, não sabe o que eu já fiz. Mas Deus fala na sua palavra que Ele ama cada um. Outra pergunta que você pode fazer é, e se eu não for bom o suficiente, eu não tiver fé o suficiente? Vamos ver na Bíblia então? Vamos ver uma outra história, que está lá em Marcos 9, do versículo 17 ao 29. Leia comigo na sua Bíblia. Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?
Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vocês perceberam que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito mau? Lembrando que anteriormente Jesus já tinha dado o poder para eles fazerem esse tipo de feito. Mas por que eles não conseguiram nesse momento? Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta nesse capítulo e você vai ver que no início do capítulo Jesus escolhe os três mais próximos, os três discípulos mais próximos, e sobe com eles para o monte, quando acontece aquela cena da transfiguração. Nesse momento, esses outros 9 discípulos que não foram com Jesus se sentiram menos importantes e eles ficaram com alguns sentimentos ruins, como inveja, ciúme. Por isso, eles não estavam fortes espiritualmente para poder tirar e expulsar aqueles espíritos ruins que estavam no menino. Vocês notaram que um espírito abatido pode ser um impedimento para o Espírito Santo poder atuar na nossa vida? Voltando ao pai do menino, vocês notaram que ele estava com a fé fraca? E Jesus não falou para ele retornar só quando tivesse fé. O pedido de ajuda dele foi suficiente para Jesus poder atuar naquela situação. Isso nos faz lembrar o verso 6 do capítulo 11 de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fazendo um exercício de lógica com esse verso, nós podemos perceber que quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Você está passando por um momento de dificuldade? Tenha fé. Você está passando por dificuldades financeiras? Tenha fé. Você está passando por problemas de saúde? Tenha fé. Está passando por problemas nos relacionamentos? Tenha fé. Nós precisamos pedir diariamente que Deus nos transforme. E a única forma dele nos transformar é se nós permitirmos. Eu quero ir com você para uma frase do nosso estudo adicional que vai clarear muito bem o que foi falado aqui até agora. Eu quero que você preste muita atenção na frase que nós vamos ler, ok? Você vai ver o resultado de quando você se entrega totalmente a Deus. Olha só o que está escrito. Se permitirmos, ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Olha só que interessante, quando nós permitimos que Deus atue na nossa vida, os nossos desejos e anseios vão ficando da forma que Deus quer. E quando nós temos total comunhão com Deus, o pecado para nós se torna abominável. E aí, como que tem sido a sua vida? O pecado para você já se tornou abominável? Pense nessas palavras e revise por mais vezes essa lição que nós acabamos de estudar, porque isso é o papel do cristão. Eu espero que essa lição tenha clareado a sua mente. E se ficou qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer te responder, ok? Eu te espero no próximo estudo. Até semana que vem.